Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação, vou ser breve aqui. A palavra que eu estou lendo aqui está em Marcos 11. Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, na qual ninguém jamais montou. Desamarram-no e tragam aqui. Se alguém perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Diga-lhe: o Senhor precisa dele, logo devolverá. Eu vou ir com calma para você poder entender. Irmão, que negócio interessante. A palavra do Senhor é bem clara em dizer que Jesus, ele vai estar entre Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que Jesus, ele vai chamar 2 dos seus discípulos e vai dizer assim, vão no povoado que está diante de vocês, entra nessas cidades aí, e vocês vão encontrar um jumentinho amarrado. Desamarra o jumentinho e traga até mim, traga até aqui. Olha que interessante, percebe que Jesus, ele não vai entrar na cidade, ele vai enviar 2 dos seus discípulos e vai falar assim: vocês vão entrar lá e vão encontrar o jumentinho amarrado. Então percebe que Jesus não entra na cidade, mas ele sabia o estado do jumento mesmo sem entrar na cidade. Olha que negócio tremendo, Jesus não entrou na cidade, ele não entrou. Pode perceber que ele vai enviar 2 dos seus discípulos e disse assim: vocês vão encontrar o jumento amarrado. Olha que tremendo, Jesus nem precisou entrar na cidade para saber o estado do jumento. Jesus é onisciente, Deus é onisciente, filho. Ele sabe todas as coisas. Olha que tremendo, ele nem precisou entrar na cidade para falar para ver o estado do jumentinho. Ele vai enviar 2 dos seus discípulos. Ele falou: vocês vão encontrar o jumentinho amarrado. Então percebe, ele sabia o estado do jumentinho. Ele sabia que o jumentinho estava amarrado. Ele sabia que o jumentinho estava aprisionado. Jesus sabe o que prende você. Jesus sabe o que está limitando você. Jesus sabe. Você tem um Deus que sabe tudo a teu respeito. O salmista vai dizer: cada momento da minha vida estava restabelecido em teu livro, quando nenhum deles existia. O Senhor sabe tudo a teu respeito, filho. O próprio Jesus disse que o Pai sabe quantos fios de cabelo você tem. Estão todos contados. Você tem um Deus que sabe tudo a teu respeito. Escuta isso aqui. Olha que negócio interessante. Percebe um detalhe. Quando Jesus vai enviar os 2 dos seus discípulos, ele vai dizer assim: vocês vão encontrar o jumentinho amarrado. Então percebe que ele sabia o estado do jumentinho sem entrar na cidade. Ele disse: vocês vão entrar lá e vocês vão encontrar o jumentinho. Então ele sabia como o jumentinho se encontrava: aprisionado, preso, limitado. Só que escuta só o que Jesus vai falar. Vocês vão entrar, vão encontrar o jumentinho amarrado, desamarra o jumentinho e traga até aqui. Só que perceba um detalhe, olha o que a Bíblia diz. Olha o que Jesus falou para os discípulos: vão ao povoado que estão diante de vocês. Logo ao entrar, encontrarão um jumentinho amarrado, na qual ninguém jamais montou. Por que Jesus, que é um jumento, por que Jesus mandou os discípulos soltar aquele jumentinho? Sabe por quê? Porque lá atrás, em Zacarias 9:9, olha o que está escrito. Irmão, presta atenção nisso aqui. Lá em Zacarias 9:9, está escrito assim, depois você lê. Zacarias 9:9, diz assim, no Velho Testamento: alegre-se muito, cidade de Sião, exulta Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, e montado no jumento, um jumentinho, cria do jumento. Então percebe que lá atrás, lá em Zacarias 9:9, filho, esse livro de Zacarias, ele tem 520 anos antes de Cristo. Então percebe, antes do jumentinho ter existência, já estava escrito que Jesus ia montar no jumento. Antes, vamos repetir isso aqui. Esse livro de Zacarias tem 520 anos antes de Cristo. Olha que negócio tremendo, irmão. Antes de o jumentinho ter existência, já estava escrito que Jesus ia montar no jumento. Antes de você ver o mundo, Deus já tinha soprado uma promessa em você. Eita glória. Lembra que Deus falou para Jeremias? Antes de formar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, eu já te separei. Foi antes, no ventre, Deus já tinha separado ele como profeta. Filho, antes de você ver o mundo, Deus já tinha soprado algo em você. Eita Jesus. Olha que negócio interessante, irmão. Lá em Zacarias 9:9, está escrito: alegre-se muito, cidade de Sião, e exulta em Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, cria do jumento. Olha que tremendo.
Olha que tremendo, irmão. Lá em Zacarias 9:9 estava escrito já que ele ia vir montado no jumentinho. Ele ia entrar em Jerusalém no jumentinho. Estava escrito isso já. Por isso que Jesus fala assim para os discípulos, vão lá e solta o jumento. Por quê? Porque tem uma promessa nesse jumento. Está escrito a respeito do jumento. Está escrito que eu vou montar no jumento. Lá atrás, mais de 520 anos atrás, filho. Estava escrito uma promessa sobre aquele jumento. Eita Jesus. Olha como Deus é fiel para cumprir o que promete. Deus é fiel para cumprir o que promete. Jesus disse, céus e terra se passarão, mas minha palavra de modo algum se passará até que tudo se cumpra. Deus é fiel, filho. Oh, glória, aleluia. Não, irmão, isso aqui é muito forte, irmão. Olha que negócio tremendo, percebe um detalhe. Olha o que está escrito em Zacarias 9:9, o profeta Zacarias. O profeta Zacarias profetizou que Jesus ia vir montado no jumentinho. Ele ia entrar em Jerusalém no jumentinho. Aí lá em Marcos 11, a Bíblia diz que Jesus vai falar aqui para os discípulos, desamarra o jumentinho e traga aqui. Por que Jesus quer o jumentinho? Porque tem uma promessa naquele jumento para ser cumprida. E Deus é fiel para cumprir. Eita Jesus, Deus é fiel para cumprir, irmão. A Bíblia diz que Deus é filho do homem nem para que minta, nem para que se arrependa. Porventura, prometendo ele não cumpriria? Só que escuta só, irmão, olha que negócio interessante. Jesus ele vai escolher um jumentinho que ninguém jamais montou. A palavra do Senhor é bem clara em dizer que ninguém montou naquele jumento. Por quê que ninguém montou naquele jumento? Porque se analisar, irmão, ninguém quer jumento. Os homens daquela época andavam a cavalo. Você tem uma leitura, quando Naamã vai na casa de Eliseu, e sabendo que Eliseu poderia curar ele da sua lepra, a Bíblia diz que Naamã foi com seus cavalos cavaleiros. Naamã foi de cavalo. A Bíblia diz também que Faraó, quando perseguiu o povo, foi a cavalo também. Por quê? Porque os homens querem cavalo. Cavalo é um animal mais presença, ninguém quer jumento. Só que Jesus escolheu um jumento, a qual ninguém jamais montou. Olha que tremendo, Jesus escolheu um animal que ninguém montou. Eu paro para pensar que ninguém quis esse jumento, mas Jesus quis. Eu paro para pensar que ninguém quis escolher nós, mas Jesus olhou lá de cima e falou, esse eu quero. Porque Jesus disse, não foi vocês que me escolheste, foi eu que escolhi vocês, para ainda darem fruto, o seu fruto permaneça. Já parou para pensar, filho, que Jesus escolhe aquilo que ninguém quer? Ele olhou para mim e falou, esse eu quero, já que ninguém quer, eu quero. Oh, glória, porque o Deus escolhe aquilo que ninguém quer, filho. Deus escolhe aquilo que ninguém jamais escolheria. Filho, para pra pensar. Talvez você foi rejeitado. Talvez você é rejeitado pela sociedade. Mas você tem um Deus que te escolheu. Ele olhou e falou, eu quero. Porque Jesus escolhe aquilo que ninguém quer. A Bíblia é clara em dizer que Jesus escolheu um jumentinho ao qual ninguém jamais montou. Percebe que Jesus vai pegar um jumento que ninguém quis. Olha que negócio interessante, irmão. Só que perceba um detalhe. Quando Jesus fala para soltar o jumentinho e trazer até ele, para poder cumprir o que está escrito em Zacarias 9:9, você vai ver que Jesus fala assim, se alguém perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Diga, o Senhor precisa dele, logo devolverá. Aí a Bíblia diz, os discípulos foram encontrar o jumentinho na rua, amarrado. Quando eles estavam amarrando o jumentinho, os homens perguntaram assim, por que vocês estão fazendo isso? Sabe o que eu achei interessante? Enquanto o jumentinho estava ali preso, ninguém falou nada. Mas quando decidiram soltar o jumento para cumprir a promessa, os homens falaram, estão fazendo o quê? Por que está soltando o jumento? Só que Jesus falou, se alguém perguntar, vocês respondem. Fala que eu que estou pedindo. Fala que sou eu. E eles vão deixar você trazer até mim. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os homens falaram, ei, por que vocês estão soltando o jumento? Os discípulos responderam, o Senhor precisa dele, e deixaram ir. Por que os homens não questionaram quando os discípulos falaram, o Senhor precisa dele? Porque quando Deus pede, ninguém pode impedir. A palavra do Senhor diz em Isaías 43:13, antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Quando é Deus que pede, ninguém pode impedir, filho. Por isso que quando os discípulos falaram, o Senhor precisa dele, os homens deixaram. Porque quando é Deus que pede, ninguém pode pedir o agir do Senhor. Aleluia, Jesus. E uma coisa que eu acho interessante, eu já vou finalizar. Perceba um detalhe. Quando eles foram soltar o jumentinho, os homens vão questionar. Por que estão fazendo isso? Enquanto está preso, não te levante. Mas quando foram soltar, quando foram libertar, tentaram impedir. É sempre assim, filho. Sempre vai ter um levante. Sempre. Sempre vai ter alguma coisa contra você. Eita, é sempre assim, filho. Enquanto você está preso, enquanto você está limitado, tá ok. Mas quando você decidir desatar o jugo, as algemas, sempre vai alguém tentar impedir. Tem coisa que está te prendendo, mas quando você decidir desatar, ser liberto, quando você começar a falar não para o pecado,
Escuta só isso aqui, perceba o detalhe. Olha o que a Bíblia diz. Que os homens vão perguntar, por que vocês estão fazendo isso, soltando jumento? O interessante, aquele animal que estava ali, que ninguém dava nada para ele. Percebe, irmão? Olha que interessante. Aquele animal estava amarrado, ninguém dava nada para aquele animal. Só que lá atrás, Zacarias 9:9, estava escrito que Jesus, ele havia montado no jumento. Tem gente que olha pra gente e não dá nada, mas mal sabe da promessa que nós carrega. Oh, glória! Aleluia a Deus! Eu vou repetir isso aqui. Olha que interessante. Você acha que aquele jumentinho que estava preso ali, talvez para aqueles homens, aquele jumento era um animal insignificante. Mas estava escrito em Zacarias 9:9 que o Senhor, o justo e humilde, veria montado no jumentinho, cria da jumenta. Então aquele animal que estava preso ali, que ninguém dava nada, tinha uma promessa sobre ele para ser cumprida. Tem pessoas que olham para nós e não dá nada, mas mal sabe da promessa que você carrega em Deus. Eita Jesus, oh glória, aleluia a Deus. Aí escuta só isso aqui. Perceba um detalhe. Eles soltaram o jumentinho e levaram até Jesus. E a Bíblia diz, e Jesus montou no jumento. Colocou os... Olha que interessante. Olha o que a palavra do Senhor diz. No versículo número 7. Trouxeram o jumentinho a Jesus. Puseram sobre ele os seus mantos. E Jesus montou. O que eles puseram? Puseram os mantos no jumentinho e Jesus montou. Por que colocaram o manto no jumentinho? O que significa manto na Bíblia? Manto na Bíblia significa autoridade. Você lembra quando Eliseu estava junto de Elias? A Bíblia diz que Eliseu, ele pediu a porção dobrada de Elias. Aí já conhece a história que Elias é arrebatado no roda-moinho com a roda de fogo. A Bíblia diz que o manto de Elias caiu no chão. Eliseu pegou o manto de Elias, bateu com ele nas águas do rio. E a água do rio se dividiu. Então o manto na Bíblia se fala de autoridade. Colocaram o que no jumento? A capa. Colocaram o que no jumento? O manto. Por que colocaram o manto? Porque quem está montando o jumento é Jesus. Jesus disse em Mateus 28:18, se não me falha a memória, ele disse assim: toda autoridade me foi me dada, no céu e na terra, por isso vão e batizam em meu nome. O que Jesus disse? Que toda autoridade foi dada a quem? Ao Filho. Toda autoridade está sobre o Filho. Então por que colocaram o manto? Porque quem está em cima do jumento é alguém que tem autoridade. Reconheceram que alguém tem autoridade. Oh glória, aleluia. Aí uma coisa que eu acho interessante, e a Bíblia fala que os homens começaram a disparar os mantos também no meio do caminho. Por quê? Porque estava reconhecendo que é alguém de autoridade que está vindo. Olha que negócio tremendo, irmão. Tem pessoas que olham para nós e tem que reconhecer que Deus é na nossa vida. Olha, tem que reconhecer, irmão. Olha que negócio tremendo. Isso é muito forte, irmão. Irmão, reflitam nisso em nome de Jesus. Depois eu continuo falando. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa mensagem.